sua Bíblia, 1 João, capítulo 5, versículo 21. Abra sua Bíblia aí, 1 João, capítulo 5, versículo 21. Nós temos um tema muito importante para tratar hoje. É um tema que foge, talvez, dos temas que são abordados por aí. Porque hoje nós vamos falar da idolatria entre os evangélicos, né? Parece algo contraditório, um contrassenso. Como assim idolatria entre os evangélicos? Será que realmente há idolatria entre os evangélicos? Nós vamos ver hoje. Amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor, um texto pequeno. Diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Eu quero que os irmãos repitam esse texto, por favor. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Meus amados, a idolatria, ela sempre perturbou o povo de Deus. A idolatria, de fato, sempre esteve muito, vamos dizer assim, atrelada ao povo de Deus, porque o povo de Deus sempre quis imitar as nações vizinhas. Então, aqui e ali, irmãos, a idolatria perturbava o povo de Israel. O povo de Israel, em diversos momentos, nós vemos no Antigo Testamento, que aqui e ali estava envolto com a idolatria. Não é verdade, irmãos? Eles adoraram a Baal, a Astorete, a Moloque, Moloque que era o pior dos deuses, porque existia sacrifício humano. Amém, irmãos? Então, uma coisa terrível. O caso mais emblemático de idolatria do Velho Testamento é aquele quando Moisés subiu no monte e lá estava recebendo a revelação de Deus dos 10 mandamentos. E o que aconteceu, irmãos? Aconteceu de que o povo embaixo chegou para Arão e disse: Arão, nós não sabemos o que foi que aconteceu com Moisés, agora faz um Deus para nós, para que nós possamos adorá-lo. E aí Arão faz aquele bezerro de ouro, e a Bíblia diz, irmãos, que eles começaram a adorar e sacrificar aquele ídolo. E olha só que coisa, irmãos, quando Moisés desce do monte, que vê aquilo, ele desceu com as tábuas da lei na mão, tábuas de pedra na mão. Quando ele viu o povo adorando, na verdade Deus o advertiu lá em cima, disse: olha, Moisés, desce na carreira, porque o povo está adorando a outros deuses. E ali, meu irmão, quando ele vê aquela cena, ele quebra as tábuas, e manda que aquele bezerro de ouro seja consumido no fogo. E olha só que coisa, irmãos. As cinzas daquele bezerro foi colocado na água e foi mandado que cada um que adorou aquele bezerro tomasse essa água com as cinzas da idolatria. Olha só, irmãos, porque Moisés disse: isso é abominável ao Senhor, irmãos? Então, a idolatria, sempre esteve envolta, no povo de Deus, ou envolvendo o povo de Deus. Mas olha só, irmãos, esse caso foi resolvido quando Deus, eu aqui fazendo uma conjectura minha, lógico, quando Deus se saturou da situação e disse: eu vou dar uma lição neles. E aí a nação mais idólatra do mundo, que eram os babilônicos, tomou o reinado de Israel e levou o povo cativo para a Babilônia. E lá, meu irmão, eles tiveram uma overdose de idolatria, de tal forma que eles não queriam mais, de tal forma que eles clamaram a Deus: Deus, nós não queremos mais idolatria, porque Deus, ele faz assim conosco. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Porque muitas vezes, meus queridos, Deus, ele age dessa forma, A gente quer se envolver com o pecado, quer se dar ao pecado. E o que acontece, meu irmão? Acontece que Deus muitas vezes nos dá uma chance, ou abre um espaço para que o pecado nos envolva de tal forma que nós tenhamos uma overdose dele, até o ponto que nós dizemos assim: não, Senhor, basta. Os irmãos estão entendendo, irmãos, o que eu estou falando? Então veja só, meus queridos, daquela situação em que o povo estava cativo lá na Babilônia, eles saíram de lá mais fiéis ao Senhor, e não se vê mais se falar do povo envolto em idolatria. Mas hoje, meus queridos, nós não vemos mais imagem de escultura nas igrejas evangélicas, não é verdade, irmãos? Nós não vemos, porque isso é de outra religião. Nós não vemos imagem de escultura. E nós podemos dizer, por causa disso, dizer assim: então os evangélicos não são idólatras. Mas será que não, irmãos? Será que os evangélicos não são idólatras? Irmãos, hoje eu vou falar a respeito deste assunto e nós vamos ver que, de fato, às vezes, meus queridos, nós somos tão idólatras como aqueles que idolatram as imagens. É uma palavra dura, é uma palavra contundente, mas é uma palavra necessária, porque talvez nós não tenhamos ídolos de pedra, de pau, de madeira, nós não tenhamos ídolos de gesso,
mas temos ídolos no coração. E esses são tão nocivos quanto os feitos de pedra, de madeira, de gesso. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E nós precisamos nos livrar deles, porque foi isso que João falou. João disse: filhinhos, tomem cuidado com os ídolos. E quando ele falou isso para a igreja, ele falou não para uma igreja idólatra de imagens de escultura, mas falou para o povo de Deus, para os cristãos, porque há o perigo de termos ídolos no coração. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Mas antes de nós falarmos desse, eu elenquei aqui, né, 3 tipos de idolatria que há no coração dos cristãos e que há no coração dos evangélicos. Eu poderia fazer outros e outros tópicos a respeito, porque existem muitas, mas eu elenquei aqui os mais contundentes. Mas antes de nós passarmos a falar sobre a idolatria propriamente dita, né, no coração dos evangélicos, nós temos que entender o que é idolatria. Então, meus queridos, a idolatria, na verdade, é uma troca de favores. Porque, olha só, irmãos, quando a pessoa ela idolatra algo, ela idolatra aquele algo justamente porque aquele objeto da idolatria lhe proporciona alguma coisa. Não sei se eu não estou entendendo, mas quem sacrifica uma imagem de escultura vai sacrificar aquela imagem de escultura porque quer obter um favor daquele Deus, daquela imagem que está representando um Deus. Irmãos, entendem o que eu estou falando? Certa vez, quando eu namorava com minha esposa, nós fizemos uma viagem missionária, algumas viagens missionárias, e dentre elas, nós estávamos uma vez num lugar chamado Serra Negra, no Rio Grande do Norte, um lugar assim onde tinha pessoas de uma outra religião que usa imagem de escultura. E nós entramos em uma certa casa e eu olhei assim no canto da casa, tinha uma imagem de um certo santo, tal, né? Aí estava amarrado assim, virado para a parede e amarrado de lado no canto da como é que chama esse negócio? Linha, né? Na linha, na rica. Estava amarrado assim. E a gente não costumava falar de imagens, né, enquanto estava evangelizando, justamente para não causar aquele choque, né? Mas eu fiquei incomodado com aquilo, porque ele estava amarrado de lado e virado para a parede. E aí eu perguntei: senhora, me perdoe, com muito respeito a sua religião, mas por que aquele está amarrado? Porque tinha outros na casa, mas aquele estava amarrado. Porque eu pedi uma esposa, ele não me deu. Eu amarrei ali para ele aprender. Olha só, irmãos, isso foi verdade, eu não estou brincando, isso aconteceu. E eu disse: está certo, está ótimo, saímos dali. Agora observe, irmãos, quando a pessoa ela busca essas imagens, quando ela busca, né, esse alvo da idolatria, ela quer alguma coisa. Então é uma troca de favores, não é assim, meu irmão? Há um desejo, né, no coração que quer ser satisfeito, e quando o homem vê que há realmente a satisfação desse desejo, o objeto que faz com que esse desejo seja satisfeito acaba se tornando um ídolo. Então o ídolo, meu irmão, não é apenas uma imagem, mas pode ser algo que lhe traga prazer. O ídolo pode ser alguma coisa que talvez traga para você alguma coisa boa. Ah, mas como assim, pastor? Muitas vezes a gente tem uma atitude, né? E aquela atitude nos traz algum prazer, a gente diz: isso é muito bom, mesmo que fira a sua santidade, mesmo que atinja a Deus, mas a gente diz: mas isso é tão bom, e acaba se tornando aquilo ali mais importante do que o próprio Deus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E os homens sempre que tiveram que lidar com a idolatria, porque nós temos desejos, e esses desejos têm que ser satisfeitos. Quando eu falo de desejos, eu estou falando de, por exemplo, o desejo, a necessidade, melhor dizendo, a necessidade de comer. Nós temos a necessidade de comer. E os homens no passado, meus queridos, viam aquela necessidade de comer e começaram, eles migraram, né, da caça para a agricultura e começaram a ver que a agricultura dependia do sol e da chuva. Assim, meu irmão, das estações. E como eles não tinham domínio nem sobre o sol, nem sobre a chuva, nem sobre as estações, eles começaram a adorar ao Deus Sol, porque eles diziam assim: adorando ao Deus Sol, eu agrado a Ele e Ele me dá uma boa colheita. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Veja que é uma troca. E aí, meu irmão, as outras coisas que nos trazem prazer, nós também temos uma troca. Porque eu digo assim: eu tenho um determinado desejo, eu tenho um determinado anseio que tem que ser satisfeito. E aquela coisa vai satisfazer o meu desejo, aquela coisa vai satisfazer o meu anseio. E aí, meu irmão, eu coloco aquilo acima de Deus.
E colocando acima de Deus, meu irmão, aquele algo tornou-se um ídolo. Diga assim, misericórdia. Então, meus queridos, em última instância, um homem idólatra, ele não, vamos dizer assim, ele idolatra a si mesmo. Porque ele está buscando aquele alvo da sua idolatria porque ele quer alguma coisa. Vocês estão entendendo, meu irmão? Que é o suprimento de sua necessidade. E por causa disso ele é idólatra de si mesmo. Ele está adorando a si mesmo. E olha só que coisa, meu irmão. Uma pessoa que busca, né, um alvo de idolatria, um objeto de idolatria, ele não está buscando com um sentimento altruísta. Eu vou buscar porque eu gosto dessa imagem. Eu vou buscar porque eu gosto daquilo. Eu vou buscar porque eu gosto daquilo outro. Não, meu irmão. Ele vai buscar porque ele quer barganhar com essa divindade. Vocês não estão entendendo, meu irmão? E aqueles ídolos que estão no coração também não são diferentes. Nós o buscamos não porque, por exemplo, né, algumas pessoas são aficionadas, viciadas, né, em relacionamentos, né, para não dizer outras coisas, em relacionamentos. E a pessoa diz, eu preciso daquilo, eu preciso, é uma necessidade minha, mas não é porque ele ama o ato em si, mas é porque ele traz satisfação de alguma forma, e aquilo se torna um ídolo para ele, até mais do que Deus. Ele até ama Deus, ele até quer buscar a Deus, mas não tem força, porque aquele ídolo já lhe dominou. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E aqui eu quero, como eu falei para os irmãos, em rápidas palavras, que o meu tempo já está indo embora, eu quero dizer para os irmãos aqui 3 idolatrias que há no coração dos evangélicos. Não é? Mas, pastor, será que há ídolos no coração do evangelho? Será que há evangélicos idólatras? Eu vou dizer para os irmãos que tem. E muito mais idólatras, muitas vezes, do que aqueles que têm imagem de escultura em casa. E a primeira idolatria, meu irmão, é a idolatria da religião. Você pode repetir? Idolatria da religião. Então, irmãos, partindo desse pressuposto que nós acabamos de falar, que que a idolatria é uma troca, quero dizer para os irmãos que nós entendemos que um evangélico, ele é um idólatra quando ele se torna um religioso. Mas, pastor, como assim? Nós estamos lidando com religião, será que nós não somos religiosos? Olha só, irmãos, quando eu falo de religião, logicamente, a palavra religião vem da palavra latina religare, que quer dizer religar o homem a Deus. Nesse sentido, nós lidamos com religião, sim. Mas quando eu falo de religião aqui, eu estou falando de cumprimento de rituais. Os irmãos entendem o que eu estou falando, irmãos? Quando um homem, ele cumpre alguns rituais para satisfazer determinada divindade. Isso é religião. Então nós entendemos que um evangélico, meus queridos, ele é um idólatra quando ele idolatra determinada religião. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Porque, olha só, meu irmão, o ritual, a pompa, a liturgia, isso vicia. Há pessoas viciadas em toda aquela liturgia, em toda aquela pompa, né, em todas aquelas coisas, né, orações lidas, a roupa, né, sacerdotal, toda aquela pompa. O cara olha assim, poxa vida, eu trabalhava com um homem que era de uma determinada religião e ele, todos os anos ele se envolvia em um ritual, né, por assim dizer, uma cerimônia que tinha que andar quilômetros, né, uma multidão muito grande, ele aqui na frente, ele ali e tal. E ele chegou numa segunda-feira com os pés todos arrebentados, porque ele disse, esse ano eu fui descalço. E eu olhei assim e disse, meu irmão, mas por que Jesus quer isso em você? Não, ele quer, porque eu olhava assim para trás, muitas pessoas, umas de joelho, outras tal, e uns subiam a escada em determinado lugar de joelhos, e outros faziam outras coisas. Eu vi assim, meus queridos, verdadeiramente que é como se fosse um vício. A pessoa se vicia nessa coisa, não é que ele gosta, não é que ele entenda que Jesus realmente quer aquilo dele, porque Jesus não quer, meu irmão, que você mutile o seu corpo, Jesus não quer, meu irmão, que você sofra dessa forma, não, meu irmão, todo o preço foi pago por você na cruz do Calvário, isso não é mais necessário, mas as pessoas se viciam nisso, né? Se viciam em toda aquela pompa, em toda aquela liturgia, porque de fato isso vicia. E olha só, irmãos, como a religião vicia. Eu li em determinado livro uma história muito interessante em que um judeu e um ateu se hospedaram em determinado hotel lá nos Estados Unidos. E eles se conheceram no saguão. Então eles, durante toda aquela semana, cada um tinha um trabalho para fazer, passaram uma semana naquele hotel, todos os dias eles se encontravam. Então eles se encontraram numa segunda e começaram a conversar segunda, terça, quarta, quinta. E a conversa sempre girava em torno da religião. O judeu querendo converter o ateu e o ateu querendo converter o judeu, né?
tiraram da sua religião. Os irmãos sabem que ateu é aquela pessoa que não crê em Deus. Né? E tem uns que são ateus, outros que são à toa, né? Mas existem também alguns ateus. Então, irmãos, vejam só, ele estava lá conversando até a quinta-feira. Quando chegou na sexta-feira, o ateu deu provas contundentes para o judeu. E o judeu, na sexta-feira à noite, disse: poxa vida, você está com razão. Deus não existe. E o ateu disse: converti tirei da religião. Tudo bem, cada um foi para o seu quarto, foram dormir. E na manhã seguinte, quando o ateu está passando pelo corredor dos quartos, ele vê uma voz. E a voz era do judeu, cantando cânticos sabáticos. Não sabe que os judeus eles guardam o sábado, e no sábado eles cantam alguns louvores, fazem algumas coisas. E ele viu assim a porta entreaberta, ele colocou a mão e abriu. Estava lá o judeu com a estola, o quipá, a torá na mão, e cantando louvores a Jeová. E aí o ateu bate na porta e diz: rapaz, tu não falou para mim que não acreditava mais em Deus? Por que você está fazendo isso? Você ainda crê nessas coisas? Ele disse: o que é que isso aqui tem a ver com Deus? Nada disso aqui tem a ver com Deus. Irmãos, olhem, meus queridos, como a religião, ela vicia, como ela idolatra. O homem estava tão apegado à religião que ele disse: não, Deus não existe, mas continuou apegado à religião. Os irmãos estão entendendo, meus queridos, o que eu estou falando? Olha só que coisa, meus amados. Jesus falou lá em Mateus capítulo 15, versículo 8: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Muitos, meus queridos, se agregam às igrejas não porque amam o Senhor, não porque estão arrependidos dos seus pecados, não porque têm consciência de que precisam realmente adorar a Deus, porque Ele é o Senhor de tudo, mas por causa da religião, por causa da pompa, não é? Quem aqui já ouviu, acredito que todos já ouviram, pessoas dizendo assim: eu nasci nessa religião, eu vou morrer nessa religião, ainda que eu não creio em nada, mas eu creio, né, na religião. Ou seja, ele está apegado à religião, mas não ao Deus que a religião fala. Os irmãos estão entendendo, meus queridos? Infelizmente, existem muitos evangélicos da mesma forma. Nascem ou se convertem em determinada igreja e ali ficam a sua vida inteira. Nunca conheceram o evangelho, nunca se converteram de verdade, mas aquela religião lhe encanta. Tanto é, meus queridos, que fica difícil até quando eles têm que mudar de igreja. Porque talvez começaram a trabalhar em um outro local, né, tiveram que mudar de cidade, tiveram que mudar de bairro, aí tem que trocar de igreja. Não, mas só aquela igreja lá presta. Ainda que esteja na mesma denominação, mas só aquela, porque estão apegados às paredes, à pompa, estão apegados à religião em si. Diga assim: misericórdia. Mas qual é o perigo dessa idolatria, meus queridos? O perigo dessa idolatria é porque uma pessoa como essa nunca conheceu o evangelho verdadeiro, mas apenas os ditames da religião. E é por isso, meus queridos, que existem tanta criticazinha, né? Você não pode ser assim, um cara cabeludo, barbudo, outro com a calça rasgada ali, né? Depois vou dar uma agulhinha para você. Calça rasgada, né? A jovem ali de calça, meu Deus, né? Não pode, porque estão apegados aos ditames da religião. Não, meu irmão, você precisa orar determinado tempo, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Olha, observe que sempre é isso, você precisa fazer. Não é nunca Deus fez por você, é sempre você precisa fazer. Não é assim, meu irmão? As pessoas estão apegadas de tal forma, meus queridos, que não estão apegadas a Deus, mas aos ditames da religião. Tanto é, meu irmão, que quando o conceito da Bíblia, né, fala mais alto, não é? Quando o que a Bíblia fala mais alto do que os ditames da religião, eles preferem ficar com os ditames da religião do que com a palavra de Deus. Fui de uma igreja, meus queridos, há uns 500 anos atrás, fui de uma igreja de uma denominação que não podia bater palma. E para um músico como eu, isso era um terror, né, meu irmão? Minha esposa ali era a vocalista da banda, eu era o baterista, e a gente ficava assim, porque o povo, a gente viu o povo querendo se alegrar, mas não podia bater palma. Um dia, né, os músicos daquela igreja se reuniram, eu estava junto, lógico, eu era músico, também era músico da igreja, fomos falar com o pastor. Dissemos assim: pastor, está lá no Salmo 47, batem palma a todos os povos. Ele disse: mas eu não quero. Eu não quero. Quem discutir pode pegar o beco e sair. E foi o que fizemos, né? Determinado tempo depois saímos, porque ficamos e teríamos que ficar com a palavra dele e não com a palavra de Deus. Os irmãos entendem, meus queridos? Uma pessoa como essa, meu irmão, que vive na idolatria da religião, nunca conheceu o evangelho verdadeiro. Ele vive uma vida legalista, meu irmão, se torna escravo da lei, se torna escravo dos dogmas da igreja. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E ele se torna crítico com as pessoas
que não segue os seus mesmos caminhos. Você já viu isso, meu irmão? A pessoa começa a criticar, você está lá, você se arrependeu dos seus pecados, você recebeu Jesus como Salvador, mudou de vida, mas a pessoa só diz, mas não está certo não, porque está faltando algo, está faltando ser como eu sou, está faltando ser como a minha igreja é. Não é assim, meu irmão? E eu teria aqui muitos testemunhos para dar nesse sentido, né, meu irmão? Mas eu vou poupar as pessoas, né, envolvidas nesses testemunhos, porque eu já passei muito por isso. Pessoas dizem, meu irmão, você amém, uma benção, a palavra de Deus está falando aí, mas não está certo, porque não fala conforme a minha igreja, não fala conforme o meu pastor. Meu irmão, a palavra de Deus, ela deve falar mais alto na nossa vida. Amém, queridos? Essa semana eu postei no grupo da igreja e nas redes sociais uma palavra contundente de um grande homem de Deus, né, chamado Martin Lloyd-Jones, e ele disse assim, nunca ouça um homem que não ouve a Deus. Eu vou dizer de novo, nunca ouça um homem, ou nunca dê ouvidos a um homem que não ouve a Deus. Meu irmão, se a palavra do homem é mais alta do que a palavra da Bíblia, do Senhor, meu irmão, fuja desse tipo de líder, porque ele nunca conheceu o Evangelho verdadeiro. Amém, queridos? Amém. E olha só, irmãos, por não ter nascido de novo, essas pessoas que são idólatras da religião, elas não podem entrar no reino de Deus, porque lá em João capítulo 3, versículo 5, Jesus diz assim, na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, meus queridos, aqueles que vivem na idolatria da religião, no final das contas, eles não vão entrar no reino de Deus, porque eles vão ficar com a religião e não com o Senhor dos Senhores. Então, meus amados, fujamos dessa idolatria da religião. A segunda idolatria, meus queridos, que eu quero falar nessa noite, é uma idolatria que está enraizado 90%, infelizmente, a verdade é essa, 90% dos crentes hoje em dia, que é a idolatria das bênçãos. Diga assim, idolatria das bênçãos. Idolatria das bênçãos. Entendemos, meus queridos, que o crente ele é idólatra quando ele se torna um ganancioso. Quando o seu relacionamento com Deus é só toma lá da cá. Eu fiz para o Senhor, agora me dê. Não é, irmãos? Você já percebeu que 90% dos relacionamentos de alguns cristãos são assim, meu irmão? Eu faço para Deus fazer para mim. Não é, meu irmão? Eu dizimo, eu oferto, mas Deus me dê. Tem que ser 100 vezes mais, Senhor. Porque se for 99, acabou-se. Não quero não. Não é assim, meu irmão? Eu fiz determinada coisa na igreja, Deus, agora eu quero um carro. E vai ser um carro de André. André tem que me dar. Olha só que coisa, meu irmão. Tem crentes que vivem esse relacionamento assim. A busca, meus queridos, pelas bênçãos se transformou como uma caça ao tesouro escondido. Né? As pessoas fazem loucuras, meu irmão, atrás de bênção. Tem pessoas por aí, meu irmão, que estão se agregando a religiões, a igrejas por aí, que tem verdadeiros crápulas à frente. E ele sabe que o cara é bandido, mas ele quer a bênção, ele não quer saber se o cara está certo ou não. Certa vez eu estava conversando com um determinado cristão e ele falando do homem lá do chapéu, né? Dizendo, não, rapaz, ele faz, meu irmão, mas ele disse que Jesus Cristo não é Deus. Se você procurar no YouTube, você vai ver. Ele disse que Jesus Cristo é um ser criado. Eu não quero saber, meu irmão, só sei que é bênção demais. O homem faz milagre. Olha só, meu irmão, eles não querem saber da doutrina bíblica, querem saber da bênção. Está nem aí, meu irmão, se um camarada tem uma vida totalmente desconcertada, se ele está profetizando bênção, eita homem de Deus. Não é assim, meus queridos? É também um tipo de idolatria, meus queridos. Há pessoas que fazem campanhas, vigílias, correntes, ciclos de oração, tudo para buscar bênçãos temporais. Porque todas as bênçãos, meu irmão, carro, casa, emprego, dinheiro e etc., tudo isso vai passar, meus queridos. O carro quebra de André não, de André vai demorar bastante. Vamos deixar para lá. Mas o carro quebra, o dinheiro se acaba, né? A casa rui, cai o telhado e etc. O banco vem e toma, né? Que é a pior coisa que tem. Né, meu irmão? Todas essas bênçãos são temporais. Mas as bênçãos eternas, Deus já nos deu. Se você ver lá, Efésios capítulo 1, versículo 3, a palavra de Deus é assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais
espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E a partir do versículo 4, você vai ver que ele fala da salvação, da eleição, ele fala da regeneração. São bênçãos que Deus já nos deu, ninguém pode tomar, meu irmão. Agora as pessoas estão buscando bênçãos temporais que vão passar. Não, meu irmão, é bom ter carro novo, não é, André? É bom ter carro novo, não é assim, meu irmão? É bom você ter dinheiro no bolso, eu não estou tirando esse mérito, é bom nós temos essas coisas, mas a minha vida, meu irmão, não pode estar atrelada a isso. Eu não posso só pensar nessas coisas, porque se assim for, meu irmão, eu serei o pior dos homens dessa terra, porque eu terei um relacionamento com Deus, um relacionamento de troca, assim como os idólatras tinham com as suas imagens. E olha só, meu irmão, eles não buscam Deus pelo que Ele é, eles buscam Deus pelo que Ele pode fazer. É aquela coisa, meu irmão, só busca Deus quando precisa, né, meu irmão? Quando está precisando é o melhor dos crentes. Não sai da igreja, abençoa o pastor. Olha, meu irmão, é no ciclo de oração direto, e lá vai aquela coisa, não sai da igreja. Foi abençoado, cadê o irmão? Ah, está na bênção, né? Está na bênção. Olha só, meu irmão, foi abençoado, acabou. Só busca Deus quando precisa. Meu irmão, nós não podemos buscar apenas as mãos do Senhor. Aliás, nós não devemos buscar as mãos do Senhor, devemos buscar a sua face. Eu coloquei aqui uma letra de uma banda que eu admiro bastante, é a banda Oficina G3, e tem uma música chamada Lugar Melhor, naquele CD azul, é além do que os olhos podem ver, né? E a letra é tremenda, porque vai na contramão dessa mentalidade. Olha só, observe o que é que a letra dessa música diz. Diz assim: não vim buscar tuas mãos, nem vim pedir o teu favor. Vim para te oferecer minha vida, meu amor. Tudo que tenho é teu, tudo que sou. Meus queridos, essa música vai totalmente de encontro a esse evangelho que está por aí. Porque esse evangelho é diferente. É assim, olha, eu vim buscar, mas eu vim buscar, né, as tuas mãos, as tuas bênçãos. Né? Eu costumo dizer aqui na igreja que o que mais nós escutamos hoje em dia é o cara dizer assim: eu vou na igreja buscar. Não é assim, meu irmão? Eu vou na igreja receber. Eu vou na igreja ser abençoado, meu irmão. O culto, antes de mais nada, claro que nós somos abençoados no culto, claro que nós recebemos o culto, mas o culto, antes de mais nada, é uma entrega. Nós temos que entregar o nosso coração. Lá no tabernáculo e também no templo, o primeiro móvel do templo do tabernáculo era o altar do sacrifício. Ou seja, antes de qualquer coisa, tinha que se sacrificar. Aquilo quer dizer, meu irmão, para mim e para você, que antes de qualquer coisa eu tenho que devotar a minha vida ao Senhor. E aí sim eu seria abençoado. Os irmãos entendem, meus queridos? Então, olha só, meu irmão, muitos são aqueles que estão idolatrando as bênçãos, buscando, né, no seu relacionamento apenas ter algo de Deus. E qual é o perigo dessa idolatria, meus queridos? O perigo dessa idolatria é justamente porque essas pessoas têm um relacionamento tipo patrão e empregado com o Senhor. Os irmãos entendem? Vou dizer de novo que confundi um pouquinho. Veja só. Essas pessoas, elas têm um relacionamento com Deus do tipo empregado-patrão. E não do tipo pai e filho. Porque empregado-patrão é o seguinte: eu não tenho intimidade com o meu patrão, eu não quero nem ter, quero distante de mim, não é? Mas eu faço o que ele quer, porque eu quero ser abençoado. No final do mês eu quero receber o meu salário. Não é assim o nosso relacionamento com o patrão, meu irmão? Muitos dos patrões que tem por aí são pessoas execráveis, horríveis, e as pessoas querem distância dele, mas querem fazer o que ele pede, justamente para ter algo no final do mês. Não é assim, meu irmão? E existem muitas pessoas que agem com Deus da mesma forma. Não é relacionamento de pai e filho, porque o relacionamento de pai e filho está muito além das bênçãos concedidas. O relacionamento de pai e filho está muito além do dinheiro que é dado. O relacionamento entre pai e filho, meu irmão, está envolvido ali o amor. Ainda que o pai não tenha nada para dar, e nosso pai tem muitas coisas para nos dar, mas ainda que ele não tenha nada para dar, meu irmão, tem um amor envolvido. O filho quer estar perto do pai e o pai quer estar perto do filho. Mas muitos são aqueles, meus queridos, que têm esse relacionamento com Deus, tipo patrão e empregado. Ou seja, Deus, eu vou fazer para tu me dar. Não é, meu irmão? E como eles entendem esse relacionamento com Deus assim, eles se veem na condição de cobrar de Deus e dizer: ei, Deus, eu fiz, eu dei o dízimo. Não é? É uma doutrina bíblica, mas eles se apoderam disso. Eu dei o dízimo, eu fiz isso, fiz aquilo. Olha, eu varri a igreja, não é? Eu dei cadeiras novas para a igreja. E agora eu quero de volta, eu quero cobrar de Deus. Há pastores que dizem, né?
coloca Deus no canto da parede, exija seus direitos de Deus. Meu irmão, olha que tipo de evangelho que está sendo pregado por aí, porque soberano é Ele, não é você não sou eu não. Ele que é soberano, Ele que pode me colocar no canto da parede e dizer, ei, quem é você? Como Ele fez com Jó, no capítulo 36, Jó cheio de marra, Deus, eu queria falar contigo assim, assado. Aí Deus aparece com o redemoinho, a Jó e diz, Jó, quem é você? Onde você estava quando eu coloquei os fundamentos da terra? E Jó já se quebra todinho, Senhor, sou pó e sou cinza, né? Quando ele descobriu que realmente Deus é soberano e não ele. E nós temos que descobrir isso também, meus queridos. Nós temos que ter isso em mente. É Deus que é soberano. Eu não posso buscá-lo apenas pelo que Ele tem para me dar, mas eu tenho que buscá-lo pelo que Ele é, pelo que Ele fez por mim. Porque ainda que eu não mereça, Ele morreu na cruz do Calvário para pagar o meu pecado. Algo, meu irmão, que ninguém no mundo poderia fazer por mim, nem eu mesmo, ainda que eu andasse a minha vida inteira de joelho, subindo escada de joelho, descendo de joelho, não pagaria, meu irmão, porque o preço era muito alto. Só o sangue do próprio Deus é que poderia fazer isso por mim, e Ele fez. Diga glória a Deus, irmão. E olha só, meus queridos, qual é o outro perigo dessa idolatria? É porque as pessoas que vêm assim, meu irmão, elas não conseguem entender a graça. Porque o que é a graça? A graça é aquilo que eu não mereço, mas recebo. É um favor imerecido. Essas pessoas não conseguem entender a graça, porque elas pensam que tudo que tem foi conseguido com o seu esforço espiritual. Você já ouviu alguém dizer assim, tem até hinos, né, cristãos que dizem assim, essa bênção eu consegui na oração. Meu irmão, sabe de uma coisa, se Deus não quiser lhe dar, você vai morrer de orar. Vai morrer, você vai ficar 10 quilos a menos de jejuar, mas Deus não vai lhe dar. Porque se Ele não quiser, Ele não vai lhe dar. Porque soberano é Ele, não é você. Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo, meu irmão? E olha só, as pessoas entendem assim, eu consegui isso no meu esforço espiritual. É responsabilidade minha orar, meu irmão, constantemente. É responsabilidade minha fazer a obra dele, mas por gratidão, e não porque eu tenho que exigir alguma coisa de Deus. E olha só, meu irmão, via de regra, essas pessoas elas também não entendem o evangelho verdadeiro e também não querem nem entender, porque o que elas querem é bênção. Não é assim, meus queridos? E essas pessoas vivem o contrário daquilo que Jesus falou. Porque Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito. Pobre de espírito, não é aquele que está satisfeito com o que Deus lhe deu. Porque uma pessoa, né, que é pobre, quando ela recebe algo que ela não merecia, ela fica satisfeita, porque ela não tinha nada. E agora tem alguma coisa, não é assim, meu irmão? Essas pessoas que buscam esse tipo de coisa, né, de bênçãos, está atrás de bênçãos, meu irmão, ela nunca está satisfeita, ela recebe uma bênção que é outra, e ela recebe essa também que é outra maior, não é? Nunca está satisfeita, sempre quer mais, não é assim, meus queridos? E olha só, meus queridos, quando essas bênçãos não chegam, olha que perigo, elas começam a criticar a Deus, criticam a igreja, criticam o pastor, sai falando mal, às vezes até se voltam contra o evangelho, porque, olha, eu fiz de tudo, né? Fiz de tudo e Deus não abençoou, então ele não existe. Não é assim, meu irmão? Então ele não ama tanto quanto a Bíblia diz que ele ama. Mas olha só, meus queridos, eu quero ler um texto, você não precisa abrir, quero que você escute o que é que o apóstolo Paulo falou a Timóteo a respeito desse assunto. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos de 7 a 10, diz assim, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrimos, estejamos com isso satisfeitos. Mas, olha só, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Meu irmão, quantos crentes aí, não é? Quantos crentes, servos de Mamon e não servos de Deus, não sabem que o Senhor Jesus, ele fala do dinheiro, ele fala de um demônio chamado Mamon, né? Diz assim, você não pode servir a Deus e a Mamon, ou seja, a Deus e ao dinheiro. E tem muitos, irmãos, que são servos de Mamon, só tem buscado a Deus para conseguir coisas, diga assim, misericórdia. E a última idolatria, meu irmão, que eu quero falar nessa noite, é a idolatria de si mesmo. E nós entendemos, meus queridos, que uma pessoa, ela é idólatra de si mesmo, quando ela pensa de si mesmo mais do que é. Trocando em miúdos, falando como nós falamos aqui na Paraíba, quando o cara se acha.
né? Arrogância espiritual. Você conhece uma pessoa arrogante espiritual, meu irmão? Nariz empinado, só ele é que dá certo, né? As coisas com ele dão certo. Quando ele ora, algo acontece. Quando eu estava fazendo seminário, uma certa vez, um dos seminaristas era um arrogante espiritual. Hoje ele também é pastor, espero que ele esteja mudado, e não conhece ele. Uma vez ele chegou para mim e disse assim: meu irmão, determinado irmão pregou lá na sua igreja, não era pastor, logicamente, era só diácono, se pregou, e ele disse: alguém se converteu? Eu disse: rapaz, não vi não. Alguém foi batizado no Espírito Santo? Não. Alguém foi curado? Não. Pois quando eu prego, alguém se converte, ou é batizado no Espírito Santo, ou é curado. Eu disse: meu irmão, tu é um cara. Diga onde é que você está pregando, que eu quero ir lá. E ele ficou todo, pensando que eu estava falando sério. Meu irmão, tu és um cara. Poxa vida, a partir de hoje eu sou seu seguidor. Naquela época não tem nem rede social, eu sou seu seguidor. Porque, meus queridos, tem pessoas arrogantes assim, não é verdade, meu irmão? E olha só, de todas as idolatrias, essa talvez é a mais difícil de discernir, porque muitas pessoas entendem que essas pessoas arrogantes, elas são realmente espirituais, elas têm autoridade, né? Há pessoas que confundem a autoridade com arrogância, né, meu irmão? Porque acham que porque falam mal, falam grosso, porque acusam os outros, têm autoridade. Não, meu irmão, isso é falta de educação mesmo. Quem tem autoridade espiritual é manso e humilde como o mestre foi. Diga glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Olha só, essa idolatria, ela é mais encoberta, porque muitos são arrogantes aqui dentro, mas não expõem tão claramente quanto deveriam. E olha só, meus queridos, essas pessoas, elas se irritam por qualquer motivo, quando as outras pessoas não reconhecem a sua autoridade, quando as outras pessoas não reconhecem que elas são espirituais. Olha só, meus queridos, há pessoas que só acreditam que as coisas dão certo quando elas fazem. Não é assim, meu irmão? Há pessoas que só acreditam que as coisas só acontecem quando elas oram, né? E elas gostam de criticar os outros. Inclusive gostam de repreender as pessoas em público, porque isso traz para ela algum tipo de notoriedade. E olha, ainda tem mais, irmãos, essas pessoas só fazem as coisas para serem vistas. Os verdadeiros cristãos, meu irmão, elas fazem as coisas, né? A sua mão direita faz que a esquerda não veja. Não é assim, meus queridos, como Jesus falou, mas essas pessoas idólatras só fazem as coisas para serem vistas. Elas tocam trombeta diante de si, como disse Jesus. Se vão fazer alguma coisa, tem que tirar uma fotozinha, né? Vai dar uma esmola para aquele que está, né, jogado na rua, tira logo uma foto, tira a máscara, né? Tira a máscara e pá, tira a foto para mostrar. Não, tem que mostrar serviço, não é assim, meu irmão? Às vezes vai dar uma palavra para o outro, chama 3 ou 4 para mostrar que ele vai dar uma palavra de bênção para o outro, porque os outros têm que ver, não é assim, meu irmão? Mas Jesus falou o seguinte, que nós devemos fazer essas coisas em secreto, porque o nosso Pai que vem em secreto nos recompensará para que todos vejam. Meus queridos, e qual é o perigo? Qual é o perigo dessa idolatria? É porque essas pessoas geralmente elas criticam as outras e justificam esses atos como se fosse algo da sua autoridade. Né? Eu gosto de repreender as pessoas para dizer que eu sou santo. Não está entendendo, meu irmão? Porque quando eu aponto o pecado do outro, o meu pecado fica encoberto. Não está entendendo, irmão? E existe muito disso, né? O cara do cabelo grande ali tocando guitarra na igreja, a barbona grande, parece um babilônico, não pode. Eu falando isso, as pessoas olham para os pecados, que isso não é pecado, mas olham para o pecado do camarada e esquecem do meu. Porque, na verdade, meus queridos, esse é o grande perigo desses idólatras arrogantes espirituais. E olha só, meu irmão, eles só fazem qualquer coisa para alavancar a sua vaidade. Né? Tem pessoas, meu irmão, que faz as coisas só para ouvirem os louvores e depois, olha como você é um bom cristão. Meu irmão, como você é uma pessoa boa. Né? Eu aprendi com um professor meu, né, no seminário, e na minha vida cristã inteira, que já vai fazer 30 anos que sou evangélico, os meus pastores, meus professores de seminário sempre diziam: meu irmão, fuja dos elogios. Certa feita, meu irmão, fizeram uma festa, minha esposa se lembra disso. Eu era professor de escola dominical, fizeram uma festa e queriam me homenagear. E simplesmente eu disse: olha, se vão me homenagear, homenageei toda a equipe da escola dominical, porque eu não faço só. Sabe por quê, meu irmão? Não é porque eu sou santo,
não é porque eu sou melhor do que ninguém, é porque eu queria fugir dos elogios, porque o elogio tem essa característica de me tornar um arrogante espiritual. Então nós temos que fugir desse tipo de arrogância. E olha só, meus queridos, a Bíblia diz, né? Romanos capítulo 12, versículo 3, Paulo disse assim: digo que a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Ou seja, meu irmão, não se ache não, baixa a bola, porque você é servo, você não é senhor. Baixa a bola, não pense que você é o cara porque você orou e alguma coisa aconteceu. Não, meu irmão, isso foi misericórdia de Deus, não foi você não. Foi Deus na sua vida. Não pense que você é alguma coisa porque você tem um certo conhecimentozinho. Aí diz assim, não, os outros não conhecem como eu. Meu irmão, misericórdia, a Bíblia diz que é o Espírito Santo que te faz lembrar de todas as coisas que o Senhor nos tem dito. Para concluir, meus queridos, eu quero dizer que o conselho, né, do apóstolo Paulo, do apóstolo João, que nós lemos no começo dessa ministração é: fujam dos ídolos. E eu e você, meu irmão, temos que fugir desse tipo de ídolo, né? Não é só desses ídolos de pau, de pedra, de gesso, mas dos ídolos do coração. Porque lá em Isaías 42, versículo 8, o Senhor diz assim: eu sou o Senhor, este é meu nome, e a minha glória não a darei a outra. Irmão, Deus não divide a sua glória com ninguém. Seja o que for, Deus não divide a sua glória com ninguém. Então que eu e você possamos fugir desses ídolos. Existem outros, muitos outros, mas eu aqui já extrapolei demais o meu tempo. Imagina se eu for falar dos outros. E existem muitos e muitos ídolos que os cristãos têm no coração. Mas essa mensagem, ela serviu para que eu e você tenhamos esse alerta. Fujamos dos ídolos. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus.